amigos telespectadores, sejam sempre bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês conferem conosco as principais manchetes desta edição. Forte chuva destrói a estrada da Barreira no município de Guapimirim. Presidente Lula fala demais e gera crise diplomática com Israel. Acidente entre caminhão e van deixa 14 feridos na BR-116 RJ. FIES Social irá financiar 100% de curso superior em faculdades particulares. Bom, Antônio Alexandre, nós começamos o giro de informações falando do lançamento do FIES Social, que vai financiar 100% do curso de ensino superior para estudantes de baixa renda em faculdades particulares. Confira mais detalhes. Essa nova modalidade do FIES será destinada a estudantes de baixa renda. Chamado de FIES Social, ele pode custear até 100% das mensalidades no ensino superior privado para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. A família também precisa estar inscrita no Cadastro para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. Antes, o FIES estabelecia um limite do valor a ser financiado, dependendo da renda familiar. Nas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que o objetivo dessa nova modalidade de financiamento é cumprir o papel social do FIES para beneficiar quem mais precisa de acesso ao ensino superior. As regras publicadas nesta sexta-feira prevêem a reserva de vagas para estudantes negros, indígenas e também para pessoas com deficiência. As vagas remanescentes serão depois abertas à ampla concorrência. O teto de financiamento é de R$ 60 mil anuais para a medicina e cerca de 43 mil para os demais cursos. As mudanças valem para contratos novos e também para os antigos. O Ministério da Educação estima que a medida pode beneficiar 100 mil estudantes este ano. Continua aumentando o número de casos de dengue e também de mortes causadas pela doença no Brasil em 2024. Confira mais detalhes nessa reportagem da TV Brasil. Os casos de dengue no país aumentaram 4 vezes em 2024, quando comparado com o ano passado, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde. São quase 533 mil casos prováveis desde janeiro. Nesse período do ano passado, foram cerca de 129 mil casos. O Distrito Federal é a unidade da federação que mais tem casos registrados proporcionalmente. Já são 2.362 casos a cada 100 mil habitantes. Por causa disso, os hospitais estão lotados. Eu comecei sentindo febre, senti dor de cabeça, dor nos olhos, tive náusea. Eu fui em 2 unidades antes de ser atendida aqui, inclusive na UPA e também em outra unidade básica de saúde. A nossa demanda por dengue vem aumentando a cada semana, né? E no início a gente estava recebendo realmente classificado muito A, B, né? E ainda conseguindo transferir. Atualmente a gente está recebendo casos mais graves aqui nas unidades, o que tem demandado mais tempo de agenda, né? Então a gente pede mesmo à população que chegue o quanto antes, né? Logo no início dos sintomas, porque a condução fica mais amena, né? E assim a gente consegue monitorar melhor os casos. Os outros estados com mais casos proporcionalmente são Minas Gerais, Acre e Paraná. Bem, Antônio Alexandre, nós vamos agora conferir uma reportagem da TV Cultura sobre a crise diplomática entre Brasil e Israel e também informações da guerra entre Israel e Hamas. Mas, antes disso, vou me permitir aqui a liberdade de dizer que, óbvio que ninguém em sã consciência pode concordar com o massacre de pessoas inocentes, crianças, mulheres, velhos, no meio de qualquer guerra. As guerras já nem deveriam acontecer, mas sabe que infelizmente ocorrem, elas deveriam ter alvos não civis, porque civil não se defende, não tem o que fazer, a não ser vítima de ambos os lados envolvidos numa guerra.
E óbvio que, nesse ponto, Israel tem uma reação desmedida há muito tempo, durante esse período agora de conflito. Mas o presidente da República do Brasil tem que ter muito cuidado com o que fala. E, infelizmente, o presidente Lula não teve o menor cuidado com as suas falas e criou uma crise entre os dois países. Vamos conferir a reportagem. Os ataques aéreos na faixa de Gaza continuam. Em Deir al-Balah, região central do território palestino, famílias procuravam por sobreviventes nos escombros de edifícios derrubados em bombardeios. Segundo autoridades locais e jornalistas, pelo menos 58 pessoas morreram, entre elas 20 mulheres e 10 crianças. Allahu Akbar. Do lado de fora do hospital da cidade, preces pelos mortos, enquanto dezenas de corpos são velados. Segundo o último balanço das autoridades palestinas, são mais de 29 mil vítimas e 60 mil feridos, desde o início da resposta israelense ao atentado terrorista do Hamas em outubro, quando mais de 1.000 pessoas foram mortas e cerca de 250 sequestradas. O governo israelense estabeleceu um ultimato ao Hamas. Caso não libertem os 130 reféns que ainda podem estar em Gaza, a invasão terrestre a Rafah vai começar no Ramadã, período religioso sagrado dos muçulmanos, que começa no dia 10 de março. Ontem, na Etiópia, última escala dos compromissos na África, o presidente Lula voltou a criticar a resposta israelense. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Em resposta, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que Lula desonrou a memória de 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita. E acrescentou que ele deveria ter vergonha de si mesmo. O ministro das Relações Exteriores do país, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma conversa no mais importante memorial do Holocausto em Jerusalém e declarou o presidente brasileiro persona non grata, uma pessoa indesejada no país, até que retire o que disse. No Vaticano, o Papa Francisco voltou a fazer um apelo pela paz, lembrando os conflitos na África, Ucrânia e Palestina. Não vamos esquecer que a guerra é sempre uma derrota, disse o Papa. Em Haia, na Holanda, a principal corte das Nações Unidas começou hoje o julgamento das consequências legais da operação israelense dos territórios palestinos. A iniciativa partiu de uma resolução de uma Assembleia Geral da ONU em 2022. Representantes palestinos e de diversas nações serão ouvidos ao longo da semana. Israel não enviou representantes. A decisão, que não tem peso legal, mas pode exercer forte pressão internacional, deve demorar meses. Está avançando na Câmara dos Deputados um projeto que trata de estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. Confira a reportagem da TV Câmara. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga o poder público a elaborar estatísticas sobre violência contra pessoas com deficiência. Até o terceiro trimestre de 2023, foram registradas pelo Disque 100 quase 52 mil denúncias contra os direitos humanos de pessoas com deficiência. Os dados indicam um aumento de 150% na comparação com o período anterior. De acordo com o texto aprovado, as estatísticas produzidas deverão alimentar a base de dados do Sistema de Informação para Infância e Adolescência,
o SIPIA, e o do Sistema de Informação de Agravos e Notificação, o SINAM. O SIPIA registra informações sobre o cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. O SINAM fornece informações sobre os casos de doenças com notificação compulsória, como dengue e hepatites virais. O projeto segue agora para o Senado Federal. O relator da CCJ da Câmara, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, considera a proposta essencial. Ele é um projeto simples, porém essencial. Vai implementar a elaboração de estudos estatísticos que mostram a violência cometida contra a pessoa com deficiência. Através desses estudos, nós teremos um real cenário de toda a violência que é cometida contra os PCDs do Brasil. Vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Maurício, traz pra gente então os acontecimentos das nossas cidades. Bom, nós falamos agora de Guapimirim, onde uma forte chuva caiu na tarde dessa segunda-feira, especialmente na região da Serra, e a gente vê imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive ali do conhecido Rogério, né, que tem o restaurante Rogérios ali na Barreira. Olha só como ficou a estrada da Barreira, totalmente tomada pela água, um estrago enorme, e vai dar muito trabalho aí, com certeza, à prefeitura para recuperar aquele local. E o acesso a esse ponto turístico e comercial ali de Guapimirim, com certeza, muito prejudicado. Então, fica aí o registro desse momento difícil para os moradores ali da região da Barreira, na Serra de Guapimirim. Acabou tudo. Meu Deus. Caramba. Um gravíssimo acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira, dia 14, deixando pelo menos 14 feridos na rodovia Rio-Magé, ou também rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Duque de Caxias. Um caminhão bateu na traseira de uma van que perdeu o controle e pelo menos 9 pessoas, 5 delas em estado grave, foram levadas para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera. Vídeos nas redes sociais mostram que a van ficou parcialmente destruída e mostram também o atendimento aos feridos na pista. A van fazia o trajeto Piabetá Central do Brasil e seguia pela BR-116 quando, na altura do bairro Vila Maria Helena, acabou sendo atingida. Em Teresópolis, de quarta, dia 21, a domingo, dia 25, os moradores do Caleme e da Quinta Lebrão estarão recebendo novamente as equipes do ITERJ, Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro. Os cadastradores, identificados com crachá e colete, irão até as casas ou lotes dos moradores a fim de conferir os dados de todos os cadastros realizados desde o ano passado e verificar possíveis pendências. O atendimento deverá acontecer de 9 às 17 horas. Em Rio das Ostras, 2 idosas se afogaram na tarde do sábado 17 na praia de Itapebuçus. Segundo informações de banhistas, elas estariam alcoolizadas e, ao entrarem no mar, acabaram sendo arrastadas pela correnteza e se afogaram. Os guarda-vidas de plantão no local fizeram o salvamento e uma das vítimas precisou ser levada para a emergência. Já a outra idosa foi atendida na areia da praia e liberada. Confira agora outras informações sobre Rio das Ostras, direto da comunicação do município, com a repórter Cíntia Rocha. Tá começando o RO em 1 minuto, seu resumo semanal do que aconteceu pela cidade. Essa semana, a Secretaria de Educação divulgou a segunda chamada de convocação para preenchimento das vagas de creche do ano letivo de 2024. A lista de documentação e mais informações estão publicadas no Jornal Oficial, que está no nosso site.
A Prefeitura de Rio das Ostras renovou a parceria com a Universidade Estácio de Sá, que garante descontos de até 65% para servidores públicos. O desconto vale para os cursos de graduação, pós-graduação e também para tecnólogo. E as inscrições para os cursos livres da Fundação Rio das Ostras de Cultura já estão abertos. São cursos de pintura em tecido, em madeira, desenho artístico e também capoeira. Mais detalhes dos dias, locais e horários dessa e de outras matérias estão agora mesmo no nosso site, www.riodasostras.rj.gov.br. Até a próxima! Vamos agora à previsão do tempo com o Clima Tempo. No sudeste do Brasil, o alerta de temporais também se estende para o território do estado de São Paulo, principalmente as áreas do extremo norte, a região central e o litoral. Boa parte do sul do Rio de Janeiro também deve ter temporais, assim como a maior parte do estado de Minas Gerais. É chuva que pode acontecer a qualquer momento do dia e o volume acumulado principalmente deve ser mais expressivo em áreas do noroeste mineiro. A região de Unai, Patos de Minas, deve ter um volume acumulado bastante expressivo. A região do Espírito Santo e do Rio de Janeiro deve receber chuva forte também, que vem acompanhada de rajadas de vento intensas, descargas elétricas e, além disso, o alerta para transtornos se estende para boa parte do sudeste do Brasil por conta desse excesso de chuva numa região que já está com o solo saturado, principalmente o estado de Minas Gerais. Bom, assim nós terminamos mais uma edição do nosso Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante da Rede de TV+, TV Arte HD, com transmissão através do canal 57 da Sumicity e pelas nossas plataformas das redes sociais. Obrigado e até a próxima edição.